Foi lançada esta semana esta publicação, a Cartilha da Cidadania. Está aqui conosco um dos subscritores dessa cartilha, o advogado Wagner Paz. Mas é preciso repetir que a cartilha é uma iniciativa do Instituto Silvio Viana, com participação do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas e com apoio do SEBRAE. Wagner, bem-vindo aqui à nossa entrevista aqui na TV Mar, canal 25 da NET. Então, o que é que você poderia nos dizer a respeito dessa cartilha da cidadania? Como é que surgiu a ideia? Como é que vocês conseguiram materializar essa ideia? Veja, Flávio, esse projeto ele surgiu num evento que aconteceu ao final do ano passado, em que participaram alguns professores de Direito Administrativo do Estado de Alagoas, entre eles o professor Fábio Lins, professor Dalfaldo, SESMAC, Ricardo Schneider, Felipe Rosa, eu, professor da Nassau e outros professores, quando numa palestra do professor Bandeira de Mello, ele questionou sobre o cidadão conhecer, por exemplo, os seus direitos enquanto consumidor e não fazer a menor noção dos seus direitos enquanto cidadão, enquanto membro da coletividade. E aí isso nos tornou uma inquietação sobre esse tema e aí decidimos fazer essa cartilha. Mais à frente, Fábio já tinha participado de algo parecido, muito incipiente, no Instituto Silvio Viana. Foi quando convidamos Pedro Guido, né, o incansável Pedro Guido, como a gente costuma brincar, para também capitanear esse projeto. E aí partimos de um protótipo que já tinha sido feito, com a participação de grandes professores como Delson Lira, Everaldo Patriota, Michelin Tenório, Carla Padilha, outros grandes professores, e aperfeiçoamos, incrementamos, colocamos temas, né, reforçamos alguns modelos de representação, de ação popular, e tornamos a cartilha numa linguagem mais fácil, mais acessível à população. Como é que a população pode adquirir essa cartilha? Essa cartilha está sendo produzida agora inicialmente com 2.000 exemplares, vão ser distribuídos através dos cursos que o próprio Instituto Silvio Viana faz e os cursos que a Escola de Contas do Tribunal de Contas irá promover também. Cursos esses voltados para o cidadão comum. O objetivo da cartilha realmente é atingir aquele cidadão leigo, o lugar mais difícil, mais o acesso complicado, o cidadão com menos instrução. É esse o nosso público-alvo, dotá-lo dos instrumentos necessários a participar da vida pública, a se tornar não só detentor de direitos, mas responsável também pela condução dos assuntos públicos que nos dizem respeito de uma forma geral. 2.000 exemplares, não é muito pouco? Muito pouco. Mas é o início, a gente precisava dar um pontapé. Já surgiram outras ideias, como fazer um aplicativo da cartilha para smartphones, celulares, o meio digital dela, colocarmos disponibilizada nos sites, por exemplo, do Instituto, da Escola de Contas, dos órgãos de controle, por exemplo. Essa cartilha ela traz a relação de todos os órgãos de controle, para que a sociedade possa oferecer também denúncias e representações em caso de alguma ilegalidade. Então, utilizar esses órgãos parceiros para que divulguem essa cartilha também e o objetivo de fazer um projeto de lei para que essa cartilha seja obrigatória em cada repartição, em cada escola pública, né? Torne-se um instrumento à disposição realmente de todos e da coletividade. E aí iremos multiplicá-la e imprimir mais edições dela. Wagner, o que é que você poderia nos dizer em termos de conteúdo dessa cartilha da cidadania para o cidadão? Aquilo que você considera assim, mais importante que está lá nessa cartilha que interessa ao cidadão? Bom, essa cartilha ela trata desde o que é a Constituição, a lei maior do Estado, né, do princípio da legalidade, de que ninguém está acima da lei, que o poder é do povo e pelo povo deve ser exercido, né? Procuramos dar uma inversão de valores para colocar as autoridades a serviço do cidadão. O cidadão precisa ter essa consciência de que ele é o detentor e o destinatário da atividade da administração pública. E aí tratamos de assuntos como patrimônio público, né? Lembramos ao cidadão que muitas vezes o patrimônio dele, privado, pode ter um aspecto histórico, que pode merecer a proteção do Estado e ele pode ser beneficiado, né, com auxílio caso não tenha condições de manter a estrutura, né? Como fazê-lo, quem procurar o IFAM, o que é a Defensoria Pública, qual o seu papel, o Ministério Público, a Advocacia Pública, a Advocacia Privada, a OAB tem Comissão de Direitos Humanos, os Tribunais de Contas e órgãos de controle, para que e como procurá-los. Então, a cartilha dá o direcionamento e traz também os instrumentos necessários para que o cidadão utilize. Requerimento para o Ministério Público para falta de vaga na escola, requerimento para ter acesso a documentos públicos com base na Lei de Acesso à Informação, ação popular, ou seja, um cidadão que esteja em dia com as obrigações eleitorais
ele pode usar uma ação para anular um ato lesivo ao patrimônio público. Então, coisas que o cidadão não faz ideia de que tem esse poder e poderá utilizá-lo. Que exemplo você poderia nos dar dentro desse último raciocínio aí? No que se refere... Do cidadão poder acionar o Estado em função de uma decisão que o prejudique. Por exemplo, qualquer ato lesivo à moralidade pública ou patrimônio público, o cidadão precisa se enxergar como dono da coisa pública. A gente parte da ideia de que a coisa pública hoje é coisa de ninguém, quando na verdade é coisa de todos nós. Então o cidadão precisa se sentir ofendido ao ver um ato administrativo, ou seja, um ato praticado por um prefeito, por um governador, que pode dilapidar o patrimônio público que é dele. Então ele pode utilizar a ação pública, a ação popular, desculpe, para anular esse ato. E cabe ao judiciário, né, adotar as medidas cabíveis. Mas, por exemplo, veja a importância do cidadão ele entrar com um requerimento para pedir cópia de uma licitação pública. A cartilha explica o que é a licitação, qual a importância dela para a garantia do interesse público. Então, o cidadão que começar a se interessar pela vida pública, ele pode começar a inibir certas práticas, certas condutas. A presença do cidadão na vida pública ela é inibidora de atos contrários à moralidade, por exemplo. É porque normalmente a gente, cidadão, fica esperando a próxima eleição para poder votar, acreditando que a partir de uma renovação, que muitas vezes nunca chega, a gente possa consertar certas coisas, não é isso? A gente fica esperando o super-herói, né? Que venha e salve todas as mazelas que nós enfrentamos. Quando, na verdade, parte de cada um de nós participamos ativamente da vida pública, exigimos uma melhor conduta dos nossos representantes. Se nós deixarmos os representantes à vontade, eles podem tomar decisões, muitas vezes nem tão imbuídos de sentimentos menores, mas que podem ser contrárias ao interesse público geral. Então, é preciso que a gente participe mais. Né? Temos audiências públicas para discutir orçamento, a cartilha explica isso, a audiência pública para discutir o plano diretor. Ou seja, temos instrumentos, basta queremos exercitá-los. Não podemos mais pensar que cidadania é apenas ir lá e votar no dia das eleições. Afora esses eventos que você falou do Instituto Silvio Viana, você já tem ideia de como fazer a distribuição dessa cartilha? O nosso primeiro ponto vai ser através de escolas públicas. Né? O Silvio Viana tem o curso de formação de cidadão, que já tem o curso previsto já para a próxima semana, começo de setembro, para uma turma de 100 pessoas, em que já vão ser distribuídas cartilhas. A Escola de Contas Públicas vai incluir no seu calendário mensal cursos também nos diversos municípios do estado de Alagoas sobre cidadania. O Tribunal de Contas tem hoje um programa que é Tribunal de Portas Abertas, que recebe também escolas públicas e faculdades privadas e pode distribuir as cartilhas. E esperamos que a sociedade civil, empresários e os próprios entes políticos instituições públicas possam abraçar esse projeto para que a gente leve ao maior número de pessoas possíveis um exemplar dessa cartilha. O Wagner, a gente voltando a falar na questão do voto. O cidadão muitas vezes vota, não vê resultado desse voto, só fica meio desanimado. Fica tipo assim, não dá em nada, não vai mudar mesmo, não sei o quê. No caso, a gente, nessa proposta de vocês, que está orientando as pessoas a procurarem a justiça, vem outra questão. Se for procurar a justiça, demora muito. O que você tem a dizer a pessoas que pensam desse tipo? Veja, o problema hoje do acesso à justiça é um problema de difícil solução. Mas é preciso discutir, aprofundar esses temas, senão a gente não consegue resolver. Né? O judiciário hoje realmente, de fato, é lento, muito embora para as questões que envolvam direito à saúde, né, falta de vaga na escola, o judiciário em sede de tutela liminar geralmente é rápido, é célere, que já é um bom passo. Mas é preciso ir mais além. O cidadão não pode entrar numa ação judicial sem saber qual a porta de saída. E hoje é isso que acontece. Né? Até hoje os advogados têm dificuldade com clientes. Eles têm dificuldade de explicar ao cliente que o processo dele não tem um prazo para terminar. O Código de Processo Civil, novo, aprovado, que entra em vigor, procura trazer algumas alterações nesse sentido. Mas é preciso ir mais além. A OAB, o próprio judiciário, precisam voltar a discutir o processo e a celeridade judicial. Porque da forma que se encontra, dificilmente o cidadão vai ter como chegar ao fim do processo e receber aquilo que ele esperava da justiça. Ok, vamos ao intervalo. A gente volta daqui a pouco a conversar com o advogado Wagner Paz, aqui nesta edição de Conjuntura pela TV Mar, canal 25 da NET.